Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus perguntou aos discípulos sobre sua identidade e, ao ser reconhecido como o Messias por Pedro, reafirmou a importância da revelação divina. Esse momento nos convida a refletir sobre a necessidade de buscar uma conexão mais profunda com Deus para entender as verdades espirituais. Quando Pedro tentou dissuadir Jesus de seu caminho de sofrimento, foi repreendido, mostrando que devemos alinhar nossos pensamentos aos planos divinos, mesmo quando parecem difíceis. A fé verdadeira exige que confiemos no propósito de Deus, mesmo em meio aos desafios, que possamos sempre buscar e acolher a vontade divina em nossas vidas. Preparei uma música que fala deste Evangelho. Vamos ouvir. À beira do mar onde os sonhos se encontram, Jesus olhou Pedro com olhos que encantam. Quem dizem que sou? Perguntou com amor. Do coração de Pedro acendeu-se um ardor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, disse Pedro com fé sem hesitar. Em suas palavras, um novo caminho para a igreja começava a se formar. Sobre esta rocha edificarei minha igreja, portas do inferno não prevalecerão. Chamado de Pedro, firmado na fé, sua missão para sempre brilhará. Jesus revelou o caminho da cruz. Pedro, confuso, tentou proteger, mas Cristo sabia a redenção conduz, e a vontade de Deus iria se fazer. Afasta-te, Satanás, disse Jesus com dor, pois Pedro não entendia o plano maior. Mas a fé de Pedro no fundo se manteve, preparado para servir com todo o seu fervor. Sobre esta rocha edificarei minha igreja, portas do inferno não prevalecerão. Chamado de Pedro, firmado na fé, sua missão para sempre brilhará. Sobre esta rocha edificarei minha igreja, portas do inferno não prevalecerão. Chamado de Pedro, firmado na fé, sua missão para sempre brilhará. Sobre esta rocha edificarei minha igreja, portas do inferno não prevalecerão. Chamado de Pedro, firmado na fé, sua missão para sempre brilhará. Nas provações,
Pedro se ergueu, negou seu Senhor, mas se arrependeu. Renovado no espírito, guiou com coragem. O pescador de homens cumpriu sua viagem. Sobre esta rocha edificarei minha igreja, portas do inferno não prevalecerão. Chamado de Pedro, firmado na fé, sua missão para sempre brilhará. E até hoje ecoa a voz do chamado de Pedro, feito por nós. Na fé seguimos em união, construindo o reino com devoção.